Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 9 de maio, e antes de começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando então aqui pelo setup da regra de coloração, deixa eu mostrar do dólar primeiro. O que a gente teve aqui? A abertura, um gap muito forte, né? Então já deixa a situação assim complicada. O gap de muitos pontos. Aqui quase uns 50 pontos, é muita coisa isso, deixa o mercado muito tenso. Primeira corrente não faz nada, se caçasse qualquer operação pelo Renko, independente do cenário onde que estava localizado, assim, é complicado, porque esticado estava, né? Caçar a venda aqui não andou tanto. A compra aqui andou até uns 10 pontos, a venda até chegou a andar também. A compra já aqui não teria andado muito, a venda teria estopado, até que essa compra andou bastante aqui, quase uns 30 pontos. Essa venda aqui também chegou a andar aqui uns 13 pontos. Essa compra aqui chegou a andar uns 8 pontos. Aqui a venda teria estopado, a compra teria estopado, e aí no fim do dia essa venda aqui teria andado bastante também. Mas assim, a região, o contexto onde o preço estava olhando pelo gráfico de candles, era uma região extremamente esticada. Mas se for entrar por qualquer operação aqui de Renko, teria que ignorar esse fator. Só que é um fator muito relevante. Por exemplo, vou falar já no gráfico de candles, como que é complicado caçar operação de correção ou de reversão no início do dia, quando abre acima de 1%. Hoje abriu acima de 1%. Então é uma região complicadinha aqui. E aí, antes de eu falar do gráfico de candles, só um comentário aqui voltando para a questão de linhas. Eu não estou adotando tanto linhas ultimamente, mas se eu tivesse considerado, a linha teria dado certo hoje, a linha, ó. Teria andado aqui uns 25 pontos, não teria cravado o alvo final, depois teria estopado. Mas, opa, tô olhando errado, não é pelo 5R, era para ser pelos 5 minutos. Mas é isso mesmo, teria andado aqui uns 25 pontos, a outra vez teria estopado, mas eu não tô gostando muito de operar pelas linhas, tô preferindo mais Renko, tá? Estou dando mais atenção para o Renko ultimamente. Linhas eu não estou dando tanta atenção mais. Agora falando a respeito do gráfico de candles, o mercado abriu extremamente esticado, muito. É uma região já estressada. Eu estava reparando outras pessoas, são traders, né? Também postando o que eles achavam de gatilho no dia, o que viu como operável, não operável. E é muito estranho para mim ver gráfico de outras pessoas sem um canal de Keltner. É muito estranho, porque imagina se eu tirar canal de Keltner aqui e eu não tenho noção de como que o mercado está extremamente tenso, né? Eu não tenho essas linhas aqui mais. E aí eu operaria compras aqui normalmente, no mercado super tenso. Então, Keltner para mim já evita muito de fazer certas operações. É uma região como se fosse uma barreira, né? Uma fronteira aqui do preço. E hoje já praticamente abriu além desse terceiro canal, aqui nessa região. Com 1% de alta já cravado, um gap muito forte, que não é comum de se acontecer já no gap, né, do dólar. O índice às vezes pode acontecer 1%, mas o dólar não, 1% é muita coisa. E aí eu já até comento, e quando abre dessa forma aqui, é interessante não caçar logo nas primeiras horas, né, correção, só porque abriu muito esticado. Tem muita gente que pensa em vendas aqui logo nos primeiros minutos, nas primeiras horas, e acaba sendo estopado, porque é um efeito manada. Muita gente pensa, e aí vende, e coloca stop de compra. E esses stops acabam sendo acionados, como se fosse um efeito dominó, e deixa o preço subir mais. Então é recomendável não fazer operações de reversão, ou de apenas talvez uma correção nesses primeiros minutos, porque é perigoso o preço voltar a subir de forma esticada. E aí o preço até subiu, né, aqui nos primeiros minutos. Chegou a renovar máximas, ficou longe de Keltner. E outro, um detalhe também, que essa abertura abriu acima, muito acima do candle do payroll. Abriu em região aqui já, nossa, muito esticado. E tinha um gap aberto aqui, né? E o gap começava nessa região, então foi uma possível região de trava. Muito esticado. O movimento aqui caçar reversão, infelizmente, pelo cenário, não é interessante caçar reversão. Pelo jeito como abriu, a força que abriu, geralmente não tende a andar esse movimento. Fez um pullback na média 9 aqui, infelizmente esse pullback também é extremamente esticado, não consigo pensar em compras nessa região, não consigo. E não preenche critério também importante para pensar em compras. O movimento sobe de novo de forma esticada, a gente vê que por mais que está subindo de forma esticada,
não preenche critério para reversão. E aí, simplesmente, se eu marcar pivô, né, que fez um pivôzinho, esse retorno em V para cima. Se eu marcar desse fundo com esse topo, chegou próximo da região de primeiro alvo. Tentou travar aqui, mas não preenche critério para reversão. Movimento volta, faz um pullback agressivo na 20. Eu não vou caçar compras com esse mercado esticado. Não vou. Médias todas em tempos gráficos maiores, extremamente afastado. Não vou caçar compras. Mercado pode ir, mas vai ser minha. É um dia atípico. Pullback muito agressivo, sem compras aqui. Quebra a média de 9 por baixo. Não faz nenhum pullback aqui operável. Quando possivelmente faz um, né, de venda, mas que muitas vezes são operações falsas, por causa do jeito como abriu esticado, aqui também estava sem risco retorno. Estava na cara da 50. 50 testou, ela tentou reagir, também não preenche o setup aqui da 50, o jeito como chegou também. Ela tentou reagir, jogou o preço para cima das médias, e aí o preço tentou subir com as médias de 9,20 muito ruins. Se eu marcar a retração dessa pernada de baixa, ela travou então o preço aqui em 61. Região ainda de Keltner, como que é difícil, né, subir em tendências aqui nessa região de Keltner. O preço, então, acaba fazendo um topo aqui, um topo, agora um topo menor, parecendo até um ombro, cabeça-ombro inclinado, será? E aí rompeu, houve um rompimento, mas aqui a gente vê que as médias menores 9, 20 e 50 não estavam em tendência. Ficou ruim aqui, essa região. Criou um impulso, né, uma força, chegou na região do 80 a 80, não reagiu, estava bem próximo aqui, próximo não, estava indo um pouco longe da área do fundo, e foi caindo de forma esticada. Aqui, para eu pensar em reversão, alguns critérios são preenchidos. Mas por que, assim, eu vou caçar compras em um mercado que abriu de forma esticada? Por que eu vou caçar compra? Para subir mais esticado? Aqui já não é um cenário interessante se caçar compras. E nem teve um bom gatilho nessa região. Já estava tendo gap entre candles, volume baixo. Chegou na região de fundo. Travou nessa região desse fundo aqui. Não acho interessante caçar reversão para compras, o mercado está ainda esticado, o gap está muito amplo, a chance de continuar corrigindo pode ser grande. Só que já era quase as últimas horas de pregão, faz um pullback, péssimo pullback agressivo agora de novo, quebrou a força da 9 da 20 e aí finalizou aqui praticamente na mínimazinha do dia. O doji, então, formou quase praticamente um doji aqui, mais para um PFR, né? Já já eu falo sobre isso. Aqui é o gráfico do diário mesmo, movimento extremamente feio. Feio esse gap aqui, estragou o cenário. Mas, ok. E aí a situação aqui, que a gente vê como que, por mais que tenha aberto de forma tensa, né? A gente teve um movimento que tudo que aconteceu ao longo do dia foi anulado, fechou na parte da abertura. E aí a gente não teve tendência clara do dia. Tentou ir, mas não ia. Movimento travado, reto. A gente vê pelo gráfico do diário, reto, movimento aqui. Então, chato, feio, por tendência não teve movimento fácil, limpo de se ver. Numa região assim que criou um desbalanço aqui bem complicado esse gap. Era uma região de pressão vendedora. Se a gente for olhar SLT aqui, região de pressão vendedora não conseguiu passar de forma rápida, né? E se eu for marcar a retração dessa pernada, não tinha mais retração, já tinha rompido já esse nível de retração. Tentou fechar gap, mas não conseguiu. O gap ainda está muito lá em cima. E tem um gap agora aberto aqui embaixo. Então, vamos ver como que vai ser nos próximos dias. Já já eu falo sobre a visão macro aqui dessa região. Essa linha preta aqui, deixa eu lembrar aqui. Do lado do semanal. Região aqui do semanal, já já eu falo sobre ela, lembrando aqui algumas coisinhas. Já em relação ao índice que a gente teve, um gap também absurdo, uns 1.300 pontos mais ou menos. Primeira cor a gente não faz nada. Caçar compras aqui nas primeiras horas, esses movimentos, gap muito esticado, é perigoso. Andou só uns 135 pontos, a venda teria estopado, a compra teria estopado. Na verdade, a compra não estopou, andou 185, essa cor aqui não é de stop. E aí, quando dessa venda estopou, quando deu a compra estopou, então deu muito ruído, até que deu a venda aqui, essa venda chegou a andar bastante, uns 600 pontos. A compra estopou, a venda também teria estopado, aí a compra aqui, quando deu... O movimento andou até interessante, a venda não teria andado nada, a compra já teria andado aqui no fim do movimento, a venda pouca coisa, uns 125 pontos, a compra estopou e já era fim do dia. No geral, muito ruído hoje, muito ruído, nem o Renko foi tão interessante assim, tá? Não achei interessante, o fato de ter aberto muito esticado, caçar contra a tendência, as compras aqui não deu muito certo nesse início do dia não. Só no final do dia que deu alguma coisa mais interessante aqui de compra.
As vendas, por mais que estava muito forte já o movimento de baixa, ainda assim acabou pagando. Mas no geral não achei interessante. Já o gráfico de candles, aí que é engraçado, né? Porque se for aproximar, na verdade, dar um zoom, né? Um zoom out aqui, 60 minutos, lembrando, né, que nós tínhamos aqui uma região de LT, igual o dólar que tá aparecendo, mas a do índice é muito mais forte porque começou lá de dezembro, né? Então esses últimos dias, essa semana, né, ao longo dessa semana, estava testando muito essa região da CLT. E aí, agora respeitou, tá jogando ela para baixo de novo o preço. E é engraçado que graficamente já estava dando esse cenário que talvez alguma coisa ia jogar esse preço para baixo. Aí só depois acontece um fato, alguma notícia para justificar esses movimentos, né? Então a gente teve essa queda hoje, mas é uma queda que era até esperada, é uma região gráfica que era precisa essa correção, né? Tá tudo bem, não foi um cenário tão assim absurdo. Só que o gap pelo intraday foi bem complicado. Deixa eu tirar esse caixote aqui. A gente teve um candle ontem muito estranho, no último minuto, pela questão do leilão também, que estava saindo os juros, né, do Copom. Um gap aqui de 1.300 pontos, dentro ainda dessa região de alargamento, muito importante ressaltar. Alargamento que é uma figura bem chata, porque acaba renovando topos e fundos, mas com rompimentos falsos. E aí o primeiro candle do dia acabou confirmando pra gente aqui um tipo de gap bem interessante, de se operar logo no primeiro movimento. Tanto é que eu até mandei pelo chat aqui para vocês verem que o 2 minutos estava dando um gatilho sim, só que eu acho que esse tipo de gap hoje ele foi de um gap muito estressado, teria grandes riscos. Se fosse para entrar, o stop é na própria barra, pelo 2, o 5 não deu, e aí não estopou, por pouco, né? Por pouco não estopou, quase que estopava. O movimento tem que sair aqui, no caso, pelo stop estacar 1 para 1, interessante. Teria chegado aqui no 1 para 1. Um pouco depois abaixo do candle 14, teria demorado, né, para andar então. Então, se tivesse a questão de entrar aqui pelo gap e pelo Fab4 junto, entrada pelo 2 minutos, saída 1 para 1. É interessante não continuar muito essa operação porque já estava extremamente arriscado. E ainda assim, mesmo pela situação do gap muito amplo, ainda foi, né? Então a gente vê que ainda assim pagou. Mesmo com um gap de 1.300 pontos, o movimento ainda foi. E aí o preço simplesmente ficou de forma de lado, e isso aqui se parece muito com o dia 2/1 de 2023, quer ver? Se parece muito pelo jeito como o movimento ficou de lado para as médias chegarem. Só que nessa época aqui, o cenário estava bem diferente. Um gap tranquilo, né? Não é um gap exagerado. A gente teve aqui uma proximidade melhor em relação às médias, por mais que esteja com o canal de Kelton aqui embaixo, era um cenário saudável, não era um cenário assim, nossa... muito esticado. Então, mas é muito parecido o jeito como foi o movimento das médias, na verdade do preço, aguardar as médias chegarem. Então, bem interessante aqui. Só que o cenário de hoje já foi um pouco complicado. Aqui a gente aproximando, o gap já foi muito diferente. O jeito como caiu os primeiros candles é muito parecido. E depois com o jeito como ficou esperando, né, a média chegar, cruzou a 9 VWAP e aí o primeiro candle aqui deu essa guinada, essa força, essa impulsão. E junto aqui, deixa eu ver se coincidia com a abertura de 10 horas. Deixa eu puxar aqui. Era a abertura praticamente das ações. Aqui acabou dando um outro setup, mais pelo gap que deu com o pullback, né? Entrada aqui nesse candle 14, pelo 2 minutos, infelizmente, não teria dado nenhum cenário, porque estava muito longe da 20 do 5. Então aqui teria dado saída 1 para 1 também pelo stop, tá? Se não fosse por esse tipo de gap, operava esse pullback aqui? Infelizmente, esse pullback já se torna complicado o fechamento em relação à média de 20. Se eu for puxar aqui, a hora estava muito longe da média de 20. O canal de Kelton incomoda, mas principalmente a média de 20. O fechamento com a média de 9 era uns 250 pontos, mas com a média de 20 já era muita coisa. A média de 20 ainda estava acima da máxima do dia. Então ela estava demorando para chegar no preço. Mas ok, era possível aqui essa operação de venda pelo setup do gap com esse pullback aqui, tá? E aí saída 1 para 1. Nesse caso, deixa eu ver se teria demorado. Vou colocar o stop aqui um pouco acima. Teria pago aqui. Carregar mais que isso não é interessante pelo stop. O movimento aqui chegou em canal de Keltner. Fez um pullback que não tocou na média de 9. Fez agora um pullback que tocou na média de 9. E eis a importância de Keltner, né? Porque aqui é uma região que já não é interessante, não é um pullback bom, com um gatilho bom para se operar.
infelizmente pela região de Keltner, já está muito esticado. Se eu não visse Keltner, se eu não usasse Keltner, eu ia achar isso aqui um pullback normal. Um pullback que infelizmente não encostou no último fundo, que é uma tendência boa. E ia caçar venda aqui, mas com Keltner agora eu sei que o movimento está esticado, então eu não faria vendas. E aí o preço meio que testa a média 9 de novo, tenta cair, aqui o cenário está travado, pelo 2 minutos a gente vê um movimento bem interessante aqui, tipo um bull 180, né? Um engolfo aqui para tentar ser um gatilho de fraqueza da média 9, porém, se eu for entrar nesse candle, por esse fundo duplo antecipado pelo 2 minutos, aqui nós temos um fundo duplo antecipado, né? Meu risco-retorno, ele não tem risco-retorno para a média 20 do 5, que não foi testado ainda. Então, não consigo pensar em compras aqui, infelizmente. Testa a média 20, pullback aqui, que a gente não opera, passa por cima dela, e aí nessa hora que eu comentei, nossa, 36 é bonito, né? O cenário aqui estava formando um ombro, cabeça, ombro, invertido. Tinha aqui a possibilidade do cruzamento, né? Das médias para ser possibilidade de movimento de alta, porém, para que eu vou entrar aqui se a minha VWAP do dia está extremamente forte, ditando muito a tendência do dia? E se eu marcar a VWAP também, eu estou na cara de primeiro nível de retração aqui. Eu não tenho risco-retorno, infelizmente. Então não cabe, não vale a pena entrar aqui. O movimento foi, subiu, travou em retração com troca de polaridade aqui nessa região. Pullback de novo, não é operável esse candle aqui, pelo pullback, pelo tipo do pullback. A 50 começa a se aproximar, começa a reagir, mas não foi uma reação forte. Tava muito esticado ainda. E aí o preço ficou com as médias de 9, 20, 50 sem tendência, até que aí do nada começou a reagir para cima. Rompeu direto a média 80, foi reto, foi buscar a região de topo, aqui quase muito próximo do topo, região de 2/3 de força vendedora. 200, média 200 importante, região de primeiro toque dela. Subiu de forma esticada, possíveis candles de exaustão. Pensar que em reversão nós até tivemos possível candle pelo 2 minutos aqui. O stop aqui em cima. Risco retorno nós tínhamos para a média 9. Problema. Para que eu vou caçar vendas em um mercado que abriu esticado e eu estou pensando mais em movimentos de correção? Para quê? Pensar vendas aqui? Não seria melhor caso o preço subisse mais e eu pensasse em vendas lá em cima, não? Bem melhor, aqui não, aqui ainda está esticado. E o movimento acaba respeitando, mas não o suficiente, faz um pullback na média de 9 sem tocar nela direito. Trap Zone começando com a 20 e 200. Testa de novo 200, não consegue passar por ela, passa por baixo. Daí esse candle 97, 97 operável, nem se eu quisesse entrar ele foi acionado. Eis a importância aqui de sempre considerar as sombras, né? Senão teria estopado. Movimento volta e quebra de novo a média 9 e de 20. Opa! E fica praticamente fechando em torno da média 200, próximo também da máxima do dia. Então a gente vê que o movimento fez igual ao dólar, movimentou muito, mas aí acabou fechando muito próximo da abertura do dia. É um cenário aqui feio, no geral muito feio de se operar, exceto as poucas oportunidades que deu aqui da questão do tipo do gap, mas extremamente perigoso pelo stop que deu, pelo jeito como o mercado estava abrindo de forma tensa por questão de macroeconomia, né? Pela decisão dos juros do Copom ontem. Aqui não tinha risco retorno. E o movimento ficou travado aqui depois. Esticou, pensar em reversão para venda aqui. Não tem um contexto favorável para pensar em venda nessa região. Pullback, trap zone e depois médias ficaram sem tendência. Então, possíveis oportunidades nessa região aqui. Em relação ao gráfico branco, a gente teve aqui a questão do Fair Value Gap, né, de ontem nessa região. E aí a gente teve o preenchimento, né? Então meio que anulou essa força compradora de ontem. Eu não acho que isso aqui foi uma força vendedora, até porque o candle 2, 3 e 4 meio que se formou dentro do primeiro candle do dia, então não houve bem uma tendência. Mas já houve uma aqui interessante nesse movimento depois, tanto é que teve uma dificuldade para anular esse movimento de baixa. Demorou muito. Essa força compradora eu já acho que foram muitos candles para fazer um leve movimento de alta. No geral aqui um cenário bem complicadinho na região. Parece ainda que o alargamento está respeitando, só fez um fundo mais estranho aqui. Já já eu mostro essa questão do macro. E agora a respeito do macro, né? O que a gente pode esperar? O diário aqui do dólar acabou respeitando essa LTzinha. Essa LT aqui fez um candle bem assim, cara de price action de que deve romper a mínima de hoje e dar uma continuação ao movimento de correção, né?
Tá com cara disso, tá respeitando essa LT vermelhinha, e não só ela, né? A gente tem uma LT aqui do semanal, muito importante essa linha preta, que começou lá do início da pandemia. Então, uma região de pressão vendedora muito importante. Aqui pelos 60 minutos, a gente teve como se fosse um topo duplo, aqui. E aí, tá na região do fundo. Eu tenho que marcar... tem que marcar... Meu Deus, Fibogap. Tava confundindo já os nomes. Fibogap aqui. Deixa eu marcar em relação... Tá certo aqui, pelo menos o último candle. Região aqui de 50%. Ó, eu teria muito cuidado com essa região de 61 aqui, que tá 38,2, mas é a região de 61. Porque pode ser uma região, talvez, de trava para amanhã. Então, no gráfico branco... Eu ainda vou deixar esse caixote, porque pode voltar e ser uma região de trava aqui desse caixote. A resistência, né? Que antes era uma resistência, isso aqui, essa pressão aqui em cima. E talvez agora possa servir como um suporte, o preço travar nessa região. A questão do gap aqui, eu vou deixar marcado isso aqui também. Acho interessante deixar marcado essa região aqui, deixa eu marcar. Então, uma região marcada aqui já. Deixa eu ver se vai coincidir um pouco com 61 de retração de Fibogap. Vai, então ótimo, tem confluência com essa troca de polaridade aqui. Vou deixar isso aqui marcado. Eu penso mais em movimentos de correção, tá? Não pensaria em movimentos de alta. Com esse jeito que chegou em Keltner, eu não tô caçando compras, tá? Não vejo compras a longo prazo. Mas eu tenho que pensar no pior, porque quando chega dessa forma de regressão aqui em Keltner, geralmente o preço tende a ficar travado. A gente viu isso acontecendo com o candle do payroll. O payroll avançou Keltner e deixou o preço travado por, sei lá, 4 dias. É muito forte a pressão que a região de Keltner dá. Então, o pior que eu posso pensar é que pode travar. E a média de 200 aqui é uma média importante. Ela está em tendência. Ela já está criando uma tendência. Ela pode respeitar o movimento. Então, ela vai ser uma média de, assim, extrema importância para ver se vai respeitar junto com essa região aqui. E como que o preço vai ficar? Se vai ficar travado por um tempo. Ou vai corrigir de uma vez e romper essa 200. Eu tô vendo um cenário pior de mercado lateral. Realmente, eu estou vendo um cenário pior de mercado lateral real aqui, o mercado feio. Aqui, deixa eu ver 60 minutos de novo. Olha como que tá complicado, né? Deixa eu mostrar só o gráfico da média 20 e 200. A 20, ela tá meio flat, ó. Infelizmente, cruzou para baixo, cruzou para cima, cruzou para baixo. E aí tá nessa região. Hoje chegou tão esticado que IFR chegou lá no pico do movimento. Só que fechou de forma saudável. O movimento fez uma correção interessante. Essa média de 20 aqui do 60 é a 200 do 5, né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Que ela pode demonstrar alguma força. O preço está acima dela já tem 2 dias. Então tomar cuidado com essa média aqui para amanhã. Sem falar que é uma região de preço bola, que é um pouco abaixo, 5,100, né? Que voltou para cima disso aqui de novo. Eu acho que esse dólar vai ficar por mais tempo acima de R$5. Mas R$5 mesmo tá lá embaixo, tá muito longe. Tá aqui nessa região, muito longe ainda. Só que vamos pensar na pior probabilidade do preço, sei lá, explodir de novo para cima. Se explodir, eu tenho essa região aqui, ó. Muito maior aqui atrás. Essa região é extremamente importante porque era a máxima que eu tinha de outubro do ano passado. Que chegou a renovar esse ano. Só que serviu como resistência aqui atrás, ó. Então, se subir, mas se para subir isso aqui, uns 80 pontos, será que vai? Se chegar, eu tenho essa resistência marcada aqui. Vai que acontece, né? E se chegar e for mais acima, nós temos a máxima do ano. Meu Deus, aí é 150 pontos, o mercado vai estar super estressado. Nossa senhora, se acontecer isso. Então, vamos ter atenção. E aquela questão que eu falei, era normal que houvesse uma pressão compradora, porque nós estamos em região de LT muito forte, pressão compradora muito forte aqui. O preço acabou reagindo, pressionou para cima. Só que essa tendência aqui tá muito feia já. Esse movimento final aqui já não tem uma tendência clara do movimento. Tá horrível. Horrível. Já o índice, mostrar o Ibov, cenário aqui tudo conforme o esperado, nada assim, nossa, novidade. SLT aqui muito forte, então tanto o dólar quanto o índice estão em LT e aí vem o BO. Porque os dois estão em região de resistência. Não sei se vocês repararam, mas independente do movimento de hoje, os dois, olhando no macro, estão em região de resistência. Quem deve respeitar a resistência? Vai ser o índice e vai cair? Ou vai ser o dólar?
Porque o dólar, lembrando, essa LTzinha aqui, ó, vai cair. Os dois fizeram o mesmo movimento, se for olhar. Regiões diferentes, mas estão em mesma situação. Então, se for o índice, o candle de hoje meio que engolfou 3 dias aí para trás, quase que engolfava 4 dias. Um candle interessante, tentando respeitar essa região aqui. Em relação à média de 20 e 200, elas estão, a 20 está péssima. Teve a questão que eu comentei ontem, né, do IFR, que eu não estava gostando do jeito como o IFR estava chegando, que é uma região aqui de topos. Então, o movimento hoje respeitou. Então, tudo que está fazendo é um cenário que graficamente já estava avisando. Aí vem a notícia para depois criar alarme demais. O cenário aqui, a gente vê que o fundo, né, de hoje respeitou essa troca de polaridade aqui atrás. Aqui, essa trocazinha de polaridade. E pelos 60 minutos que a gente pode esperar dessa região agora? Marcar aqui no gráfico oficial. A gente tem essa máxima aqui, né? Aqui em cima. Deixa eu marcar em forma de caixote, deixar on. Mas é top Libov, né? Deixa eu mostrar agora o índice mesmo. Tem alguma divergência aqui de situação. O cenário do índice já é bem diferente. O jeito como fez aqui o candle já é muito diferente. Tirar essa LT aqui. A gente tem um cenário do Ibov muito melhor sinalizado que um cenário de índice futuro. Aqui aproximando o diário, então, olha o diário de hoje. Muito mais bonitinho, né? Só que o índice futuro teve gap. E esse gap tá horrível. O jeito como abriu é o gap de baixa, mas um candle apontado para cima, um PFR. Mas o Ibov é diferente. Essas situações aqui são muito complexas de analisar. Eu confio mais para o cenário do Ibov nessas horas. Contrato futuro não tanto. E aí, aproximando aqui, a gente tem aqui, deixa eu voltar para o gráfico oficial, e que a gente tem que se preocupar. Vou puxar esse caixote aqui, um caixote para cima, que é uma região de resistência que a gente tem aqui. Vou dar ainda marcado. Eu tenho essa LT aqui por causa do canal, é uma região de expressão vendedora. Pelos 60 minutos, zero alargamento, né? O alargamento ainda estava respeitando e pode respeitar também ainda. Eu acho que ainda está em alargamento. O movimento está aqui respeitando. E alargamento é uma figura muito complexa. Pela região que ela está aqui, ela pode ser uma figura de continuidade do movimento. Mas se vir a formar um diamante, já torna uma figura de reversão. Uma região aqui com média sem tendência pelos 60 minutos, pelo diário. Olha os 5 minutos como é que tá feio. Nós estamos trabalhando em região aqui de extremidade de topos maiores e de fundos menores. Hoje fez um fundo bem mais baixo. E a média de 200 está passando como se fosse flat. Se amanhã essa figura ainda continuar respeitando, a 200 deve ser ignorada de novo e buscar talvez região maiores aqui de alta. Porque está respeitando mais a estrutura do alargamento do que as médias em si. Então por isso que eu preciso que vocês tenham marcado esse alargamento. Que vocês tenham marcado aquela LT lá do gráfico, de tempos gráficos maiores. Que tenham marcado essa resistência aqui. Que tenham também essa região desse suporte aqui embaixo. E aí, essa região aqui é uma região de troca de polaridade também, mas eu não vou marcar para não encher muito de desenho, porque eu já tenho coisas aqui para travar o preço. Mas foi uma região forte aqui para travar. Se eu marcar retração nessa pernada de alta, era a região de 61 de retração também. Então, o fundo de hoje era a região de possível trava. Só que para amanhã, a gente finalizou o dia de hoje com o preço em torno da média 200, 200 sem tendência. Sem tendência. Eu tenho que considerar ainda o Fibogap, o movimento aqui. Nós estamos em região de primeiro nível de Fibogap. Eu vou deixar essa retração já marcada para eu lembrar amanhã. Junto com a média 200. Primeiro nível de retração de Fibogap. Nós temos aqui 50% ainda, o 61 lá em cima. Ajuste que não testou. O dólar, vou deixar aqui marcado também. A retração de Fibogap, do movimento, importante ainda. Então, os dois em cenário, assim, pelos 5 minutos, estão em situação diferente. Um está apontado para cima, o dólar está apontado para baixo. Só que em região macro, os dois estão em região de resistência. Os dois. Aí não sei qual deles que deve respeitar. Então a gente deve aguardar aos pouquinhos, ir indicando qual que deve ir para baixo, qual que vai romper essa resistência. A questão de hoje, né, eu até comentei ontem que o que aconteceu da decisão da taxa de juros, o problema nem foi muito a redução de 0,25 ou de 0,50, foi a briga, a divergência que teve. Foi 5-4. E a galera que votou para reduzir 0,25 não são indicados do presidente atual.
A galera que votou para reduzir 0,50 é esses 4 aqui, ó, indicados pelo presidente. Então, a questão é que os investidores estão pensando como que o Banco Central ali, praticamente, ele deve ser a partir de 2025, quando não tiver mais algumas pessoas indicadas pelos presidentes anteriores. E aí vai ser um Banco Central mais conservador, tipo, mais com interferência política? Parece que sim. E aí já era uma coisa já prevista, né, que isso ia acontecer, mas eu acho que foi uma água, assim, balde de água fria ontem, essa situação. Mas a ata mesmo do que foi decidido e conversado durante a reunião, então o mercado hoje já até era esperado, né, essa reação. E a gente acabou, tipo, todo o movimento daqui foi bem diferente do que aconteceu lá fora. Só que durante o dia houve essa correção do índice, né? E houve a correção do dólar, muito puxado pelo cenário lá fora também, que foi meio que favorecendo o movimento ser melhor aqui. Teve a questão dos DIs um pouco melhorar, algumas ações também. A Vale e a Petro hoje ajudou bastante. Deixa eu mostrar para vocês. Os DIs, mas eles estavam caindo muito, quer dizer, caindo não, subindo muito forte, subindo muito, muito forte. E o setor bancário e FNC puxando muito. Só que o que ajudou não cair tanto a bolsa hoje foi o setor de commodities. Somente Petro e Vale aqui. Porque se for ver no geral, o dólar subiu bastante, e índice até caiu bem, né? E XP? XP aqui, boa parte do movimento, até na hora que começou a correção do índice, ela entrou na compra de forma passiva com quase 100 mil contratos de forma passiva. Então, o movimento de baixa, ela ajudou o movimento de forma de liquidez. Claro que ela estava talvez ajudando a agressão também por ponta vendedora, mas aqui, de forma passiva, no geral, muito, muito forte, ajudando o movimento. E aí, outra questão importante, como que lá fora estava bem diferente, né? O cenário que a gente vê os índices europeus subindo, tranquilo, estava tudo saudável, bem. Índices asiáticos, principalmente a região ali da China, ok, tudo tranquilo. O DXY lá fora, o dólar lá fora estava em queda, uma queda saudável. A gente não estava tendo esse cenário. Os juros americanos estavam de uma forma diferente nesse dia, depois ajudou até o movimento aqui de correção. Mas o minério de ferro estava até caindo, não tanto. O petróleo estava ajudando o movimento de alta. O S&P estava subindo lá fora. Então, assim, um cenário que estava bonito. Infelizmente, por motivos internos, a gente não conseguiu acompanhar esse movimento tão claro e bonito lá fora. Então, para vocês verem aqui, o S&P de novo, foi esse candle aqui, renovou máxima, tá? Tá próximo de região de topo, lembrando que eu comentei, eu acho que ao longo dessa semana, que tá com cara que vai romper topo só para estopar a galera que vendeu, porque a próxima região de liquidez é essa que a gente tem e tá muito próximo, então para beliscar aqui, pegar essa liquidez, tá pouquinho, tá voltando pouco. DXY aqui, foda é que a 20 tá apontando para baixo, 200 para cima, talvez vai criar uma trap zone aqui do movimento, mas nada ainda assim, um cenário fácil de identificar. O petróleo hoje ajudou o movimento, né, da Petrobras, ainda bem, porque senão seria mais queda aqui. Juros americanos ficou bem tranquilo hoje, foi essa barrazinha aqui. O ouro hoje já não ajudou tanto também, mas ok, o mercado lá fora não ligou muito para a questão do ouro, mas enfim. E o EWZ, que praticamente é o ETF do Ibov negociado lá fora, respeitando a LT igual o Ibov aqui, respeitando a região de LT. Então, e uma coisa que me preocupa é como que hoje o candle teve um volume muito forte. Aí a questão, pelo EWZ, isso aqui pode ser um cenário até assim, uma inversão completa. Respeitar esse movimento e talvez subir e romper essa LT. É muito possível disso acontecer, tá? Ainda mais com o efeito manada da Faria Lima ali, é tudo de um cenário talvez negativo para a bolsa. E isso pode trazer fluxo vendedor e os gringos encher aqui o carrinho de compra em relação ao Ibov. Não estou falando das ações tudo no geral, né? Estou falando mais do Ibov em si. Então, tomar cuidado como que o EWZ vai reagir, porque está com carinha com esse volume aqui. Não me surpreende se alguma coisa dessa acontecer, porque se for ver a média de volumes, a gente quase chegou numa média de volume muito alta aqui, de candle hoje, hein? Então, atenção para os próximos dias, porque pode talvez ser isso, né? Romper o Ibov aqui, a LT nossa também.
E aí, juntando com a questão de notícia, hoje não teve notícia relevante, amanhã a gente também não vai ter. Então vai ser uma sexta-feira bem tranquila. Aqui, deixa eu ver. Não tão tranquila, né? Tem a questão do IPCA, que é já logo na abertura. Então já vai ter uma agitação logo com o gap e com os primeiros candles do dia. IPCA que estão esperando em relação ao mensal um aumento, mas o acumulado pelo menos está dentro, assim, está esperando uma redução. Vamos ver como que vai reagir o mercado aqui. Tem discursos amanhã, tem algumas coisas nos Estados Unidos, mas eu não sei se... Eu acho que isso aqui não tá com cara de que vai criar aquelas volatilidades. Não é comum, tá? Então não tô esperando movimentos tão fortes. E é mais pra parte da tarde que tem alguns aqui. Tem uns 11 horas, então não é coisa de tanto de movimentar assim. E a questão aqui, né, que eu falei que ainda pode trazer reflexo amanhã. E pelos próximos dias. E tem a questão de balanços também amanhã, que agora eu nem sei qual balanço que vai ter amanhã. Mas tem empresas aí para ter balanço ainda para sair. Hoje teve aí, o Banco do Brasil, por exemplo, foi muito de reflexo também do balanço que saiu de ontem. Setor financeiro puxou muito. Essa questão de juros é complicado para o setor financeiro. E a gente tem que continuar vendo como que vai reagir essa questão dessa notícia aqui, como que vai ser o efeito manada, como que a Faria Lima, ali a região, as corretoras vão recomendar para os seus clientes, como que eles irão analisar, porque geralmente o gringo está sempre já antecipado, né? Quando eles começam a pensar que agora é venda, os gringos já estão vendidos há muito tempo. Quando eles começam a pensar que é compra, os gringos já estão pensando em compra já há muito tempo. Se eles começarem a talvez recomendar vendas, interpretando um cenário pior para o índice, pode ser situação de os gringos encherem carrinho de compra. O que muito acontece é isso. E aí, falando aqui em relação à Nasdaq, apenas de curiosidade, o movimento lá fora também não foi tão assim bonito, não. Se for ver a partir da madrugada aqui, foram pullbacks bem agressivos em relação às médias, depois ficou em trap zone, média sem tendência. Criou até uma oportunidade aqui, só que essa oportunidade, deixa eu ver em relação teria região de bloqueio, de resistência. Foi só um pouco e voltou tudo. Teve alta volatilidade aqui, com a abertura do norte-americano à vista. E aí a média 200 aqui atrapalhando o movimento, né? Um cenário de pullback bem ruim, médias completamente sem tendência até o fim do dia. Então nem lá fora foi um cenário tão bonito, tá? Nem lá fora teve um cenário tão claro assim para oportunidades focadas em tendência. Então é só isso que eu tinha que falar para hoje. Vamos ver como que vai ser o cenário para amanhã.